Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é sobre projeções e distâncias. Vamos inicialmente tratar a respeito da reta perpendicular a um plano. Quando é que uma reta é considerada perpendicular a um plano e quais são as condições mínimas que nós precisamos garantir para que isso ocorra? Então eu digo que uma reta ela vai ser perpendicular a um plano quando inicialmente ela for secante a um plano alfa. Secante quer dizer o quê? Ela é concorrente ao plano alfa. Ela tem um ponto que é chamado traço, né, entre esses dois entes matemáticos, a reta e o plano. Então, ela é perpendicular quando for perpendicular a todas as retas de alfa que passam pelo traço, né, que é o ponto de interseção. Então, tá aí, ó, a reta R, traço dela é o ponto P. Se ela for perpendicular a todas as retas que passam pelo traço, ela é perpendicular ao plano alfa. Tá. E o que é necessário para que isso aconteça? Basta que ela seja perpendicular a duas. Se eu garantir que ela é perpendicular a duas retas de alfa distintas que passam pelo traço, então eu posso garantir que ela é perpendicular ao plano alfa. Então vamos lá. Inicialmente vamos considerar ali que eu tenho a reta R e agora eu tenho a reta T e a reta S. Essa reta T é perpendicular a R, está aqui, e a reta S também é perpendicular à reta R. Então está aqui 90 graus entre 90 graus entre R e S, 90 graus entre R e T. 90 graus. E tem essa reta U aqui que não sei se é perpendicular, mas ela passa pelo traço e eu vou provar. Eu vou tentar demonstrar que se essa reta R é perpendicular a S e T, então ela necessariamente será perpendicular a U. Considera dois pontos ali. Vamos considerar dois pontos, ponto A e ponto B, da reta R, mas não são dois pontos assim de qualquer maneira. Eu vou considerar que a distância de A até P seja igual à distância de B até P. Então tá lá, AP e BP têm medidas iguais. Tracei ali o triângulo ACB e o triângulo ADB. O que eu posso falar a respeito desses triângulos? Bom, o triângulo ACB, eu posso afirmar para vocês que AC e BC têm medidas iguais. E por que eu posso dizer que eles têm medidas iguais? Bom, AB é um segmento e P é o ponto médio, porque nós consideramos que AP e BP têm medidas iguais. Como AP e BP têm medidas iguais e a reta R é perpendicular à reta T, eu posso dizer que a reta T é uma mediatriz. Mediatriz é o que? É aquela reta perpendicular ao segmento que passa pelo ponto médio dele. Se ela é mediatriz, como nós sabemos, qual é a propriedade da mediatriz? Os pontos que pertencem a essa mediatriz são equidistantes das extremidades ali do nosso segmento. Então, AC e BC têm medidas iguais. O mesmo acontece com a reta S. A reta S também é mediatriz, porque é perpendicular e passa pelo ponto médio. Então, AD e BD têm medidas iguais. Tracei o segmento CD e com isso eu obtive o triângulo ACD e o triângulo BCD. Esses dois triângulos eu posso afirmar que eles são congruentes. Por quê? Ó, AC, BC tem medidas iguais, AD, BD tem medidas iguais e CD é lado comum. Então, esses triângulos de cima e o triângulo de baixo são congruentes. Está aqui, ACD é congruente a BCD. Tracei AE e BE, e aí com isso obtive esses dois triangulinhos daqui, ó.
O que eu posso afirmar a respeito desses dois triângulos? Sim, eles são congruentes. Porque ó, AC tem a mesma medida que BC, CE é lado comum, e este ângulo aqui, este ângulo vai ter a mesma abertura que este, uma vez que o triângulo ACD e o BCD são congruentes. Então, pelo critério ângulo lado ângulo, o triângulo ACE ele é congruente ao triângulo CBE. Já que eles são congruentes, eu posso dizer que AE e BE têm medidas iguais. Se AE e BE têm medidas iguais, olha lá, triângulo ACE é congruente a BCE. Então AE é igual a BE. Se eles têm medidas iguais, eu posso dizer que a reta U é a outra mediatriz de R. Por quê? Porque ela está passando pelo ponto P e você tem aqui um triângulo isósceles, AEB é isósceles, e a reta que passa no triângulo isósceles que liga o vértice ao ponto médio da base é perpendicular. Então eu garanti que R é perpendicular a U. Com isso eu garanti que qualquer reta aqui que passe pelo traço da reta R será perpendicular a R, então R é perpendicular ao plano alfa. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu garanti para você condições básicas necessárias para que nós tenhamos uma reta perpendicular a um plano. Então, para eu garantir que uma reta é perpendicular ao plano, basta que eu trabalhe, que eu garanta que ela é perpendicular a duas retas do plano que são concorrentes no traço desta reta. Essa ideia é utilizada na engenharia civil num instrumento chamado escantilhão. O que é o escantilhão? É um instrumento utilizado para garantir que uma viga esteja no prumo, ou seja, ela esteja perpendicular ao chão. Então aqui, se você notar, você tem no escantilhão, você tem essa régua aqui no prumo, e você tem aqui um triângulo retângulo e outro triângulo retângulo aqui. Então você tem que esta reta é perpendicular a este cateto e a este cateto aqui, né, ao mesmo tempo garantindo que ela está perpendicular ao chão. Eu digo que dois planos são perpendiculares quando um deles contenha, no caso, uma reta perpendicular ao outro. Então está lá. Se a reta T é perpendicular à reta R e o plano alfa contém a reta T, o plano alfa é perpendicular ao beta. Projeção ortogonal. Se eu tenho um ponto externo, né, de um plano alfa, e eu digo que a projeção ortogonal deste ponto sobre o plano alfa é um ponto P' que vai ser o traço da perpendicular ao plano alfa que passa pelo ponto P. Então tá ali o ponto P. Aí eu traço o quê? Traço a perpendicular ao plano alfa que contém o ponto P. O traço vai ser a projeção de P sobre o plano alfa. Se eu tenho uma figura e quero falar a respeito da projeção ortogonal, basta eu pegar o conjunto de de todas as projeções dos pontos dessa figura. Então a projeção da figura sobre o plano vai ser o conjunto formado pelas projeções de todos os pontos desta figura sobre o plano alfa. Então no caso ali, se você tem um círculo, A, B e C são três pontos da circunferência desse círculo. A projeção dele sobre o plano alfa, então é a projeção ali, é o conjunto formado por todos esses pontos.
No caso aqui a linha B', C', mas são infinitos, né? Vocês veem aí que são todos esses pontos aqui do círculo aqui. É claro que se esse círculo não tiver paralelo ao plano, a projeção não será um círculo, tá? Se ele tiver perpendicular ao plano, a projeção vai ser um segmento, mas isso a gente vai tratar depois. E eu digo que a distância de um ponto P ao plano alfa é a distância entre esse ponto e sua projeção ortogonal. Então, sempre que a gente falar em distância de ponto ao plano, é a menor distância, tá, entre o ponto e o plano. Então, você faz o que? Você traça a perpendicular, passando por esse ponto. A distância desse ponto até o traço da perpendicular que o contém que é a distância dele ao plano. Então, está lá o ponto P. Traçamos aqui uma perpendicular ao plano alfa, a distância P a P' é a distância do ponto P ao plano alfa. E esta era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.